Isso aí, galerinha da Fox Vestibular. Mais uma vez estamos aqui para nossa aula, tá? Só ajeitar aí a câmera. Sabe que nós temos nossas dificuldades, nossas limitações, mas alguns de vocês estão me mandando por WhatsApp, tá? Algumas dúvidas, fiquem à vontade. Lembrem-se, estamos aí para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. Não esqueçam disso. Nós estamos aqui para auxiliar o conhecimento de vocês, como eu já disse. Tá? Então hoje é aula de Sociologia, né? Cultura e sociedade. Nós sabemos que todo mundo tem uma cultura e claro que todo mundo tem uma sociedade. Mas nós, dentro de uma sociedade, podemos criar uma cultura diversa? Podemos nos adaptar a uma cultura de outro lugar, de outro meio, como nós vemos aí também culturas vividas por outros povos inseridas dentro da nossa sociedade? Claro que nós podemos, desde que a gente coloque aí uma cultura ou coloque algo diverso e várias pessoas possam seguir aquele costume que nós temos. Nós temos culturas, por exemplo, dentro da nossa própria cultura. Quando a gente vê um muçulmano aí em Caxambu ou em outras cidades que usam turbante, a gente logo fala, ó, aquilo ali não é da nossa cultura. Tá? Uma coisa muito conscientizada também é quando a gente observa os tão famosos bicho-grilos, ou alguns chamam de andarilhos, mas tem a comunidade dos bicho-grilos, né? A gente chama assim. Aqueles caras que ficam na praça vendendo algumas bijuterias, anel de tucum, fazem alguns detalhes, um artesanato diversificado e conseguem vender na praça, né? Usam dread. Isso é um tipo de cultura, tá? Uma forma diversa. Mas precisamos de entender então que esse conceito cultural, ele se dá de um conjunto de saberes coletivos, né, que é compartilhado pelos membros de uma sociedade, tá? E essa sociedade precisa de compartilhar então esses mesmos conceitos. Então nós vamos ter aí os padrões culturais, são aprendidos ou podem também ser herdados. Claro que o nosso padrão que nós temos hoje, ele é mais herdado do que adequado, tá? Até porque nós sofremos influência de outros lugares, como nós já discutimos, da própria religião, da própria igreja, que nos influenciam em alguns meios. Então nós precisamos de passar por essa questão herança. Mas claro que nós sabemos que alguns de nós damos aquela certa fugidinha daquele padrão cultural ensinado pela nossa família e curtimos algo diferente, né? Isso é cultura. O jovem busca uma nova cultura. Nós vamos dar um exemplo muito simples. Se você que está aqui vendo esse vídeo ou se você gosta de música hip hop, por exemplo, você vai ver, ou gosta de um country, você vai ver que não faz parte da nossa cultura. Isso está inserido hoje, passou pelo processo de aculturamento, de aculturação, mas não fazia parte da nossa cultura. Nós pegamos e copiamos de outro lugar. Ah, mas eu gosto do rap, então eu preciso de me adaptar a um novo conceito. Ah, mas aí nós temos alguns cantores brasileiros que cantam rap. Tudo bem, copiaram a cultura de outros povos, porque o rap, como o country em outros meios, não estavam inseridos dentro do nosso cotidiano social aí, de sociedade. Tudo bem assim? E então, cultura, todos os seres humanos a possuem, todo mundo tem uma cultura. Cultura mineira. Pensem, pensa, pão de queijo, goiabada com queijo também. Não faz parte da nossa cultura? Sim, café com leite. Tá? Ah, mas se eu for em São Paulo, o que eu vou ter em São Paulo? Ah, São Paulo tem as famosas pizzas, que são gostosas, né? Reparem isso até na nossa alimentação. Ah, vou no Rio Grande do Sul, churrasco, chimarrão, isso faz parte da cultura deles, mesmo que seja uma cultura alimentar, mas é cultura deles. Até mesmo roupas que nós vestimos. Reparem que nós temos lugares, vamos brincar assim, o próprio Rio Grande do Sul, em alguns meios, os homens usam uma coisa parecida com saia, que me esqueci o nome agora, mas se você ver um de nós aí, se o professor Azaf ou o professor Rafael entrar na sala de aula para dar aula de saia, vocês vão olhar quadradinho para ele e falar, é viadinho. Não, nem sempre isso vai acontecer, tá? Isso é um processo de cultura, tá? Isso é cultural, então nós vamos adaptando esse conceito. Não é melhor, a cultura ela não pode ser melhor e nem inferior, ela só é diferente, tá?
Eu posso gostar de um modelo, você pode gostar de outra coisa. Tudo bem assim? Então esses são os nossos conceitos. De onde vem a cultura, como o próprio texto pode mostrar para vocês? Das crenças, as ideias e os valores que formam esse conteúdo. Por isso eu estou dizendo que as igrejas, principalmente em pequenos municípios como os nossos do interior, sofrem ou mantêm uma grande influência na nossa área cultural. Reparem que para muitos de nós, ir ao culto ou ir à missa no domingo ou nos finais de semana passa pelo processo cultural. Tá? Tudo bem assim? Então nós gostamos sempre de de estar presente dentro desse processo. E também é necessário para que a gente viva mais tranquilo, viva de forma junto com os outros organizados. Tá? Então, de forma muito simples, nós vamos ter aí esses conceitos básicos aí do nosso meio, tá? Dá uma ajeitada aqui para a gente adaptando melhor aí a nossa aula. Tudo bem assim? Então, dentro disso, nós vamos ter aí esses conceitos, né? Como algo inerente do ser humano e não há cultura fora do ser humano. Então, a cultura precisa de estar ligada sempre ao ser humano. Então nós vamos ter a cultura como a herança cultural, compreendida na totalidade da criação humana e as características exclusivas de uma sociedade. Como eu mesmo disse aqui agora. Olha as características indígenas. Você olha para uma pessoa muitas vezes e fala assim, ó, é índio. Principalmente se estiver traçado com características da comunidade indígena. Tá? Às vezes a vestimenta, às vezes detalhes no rosto ou no cabelo, tá? Olha que você olha para os muçulmanos, automaticamente você identifica um quité, nas mulheres você identifica um turbante, tá? Se você olha para um padre, você olha, se ele estiver de batina, você fala, ele é um padre, tá? Isso é a nossa cultura, Se você vê alguém vestido, vamos brincar aí com os meninos, né? Uma roupa mais apertada, uma fivela grande, camisa social de manga comprida e um chapéu, você fala lá, é boiadeiro, ou é fazendeiro, ou gosta de cavalo, tá? Esses são os conceitos culturais que nós vamos criando também, tá? Mas nós temos aí um conceito muito grande que é o que a mídia nos coloca. Você vai falar assim, a mídia nos influencia hoje? Muito, muito, muito. Até que ponto a mídia chegou até mim? Até que ponto essa mídia é capaz de me colocar uma questão cultural? Dei exemplo para vocês já em sala de aula, volto a falar dele aqui, tá? Prestem bastante atenção como as próprias marcas de celulares aí lançam modelos e vão colocando essas marcas uma em cima da outra e mostrando que uma é melhor do que a outra. E nós, como sociedade, absorvemos isso e vamos pegando tudo. Aí você fala assim, eu quero sempre uma coisa nova. Porque tal fulano está usando, tal artista está usando. Olha, por exemplo, dentro dos jogadores de futebol, os cortes de cabelo de Neymar nas crianças hoje. Como aconteceu há 15 anos atrás, com o Ronaldo Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Fenômeno rapou a cabeça e metade da população brasileira rapou a cabeça, porque gostava do fenômeno na Copa e queria acompanhar o fenômeno na Copa. Fez um tupete. Olha como que Elvis Presley influenciou o conceito cultural das pessoas com o seu estilo de roupa. Calça de boca larga, topete. Isso é usado desde 1980, ou um pouco antes, talvez. Tá? Mas olhem o conceito cultural, como acontece e como nós nos deixamos influenciar por essa cultura. Então a cultura é tudo aquilo também que é produzida pelo homem, tá? De forma muito simples, estabelece limites em que se desenvolve a ação social. É quando nós convivemos com outros e passamos essa cultura para outros também, tá? Mas é construída e compartilhada com a sociedade. Vamos voltar nos exemplos.
Olha a questão dos cultos e das missas no finais de semana. Por que você olha para um bicho grilo? O que te identifica num bicho grilo que você fala assim, aquele cara é bicho grilo? Ou aqueles dois que estão sentados na praça são bicho grilos. Dread no cabelo, brincos grandes no nariz talvez e na orelha. Tá? O estilo de roupa mais largo que eles usam, às vezes nós confundimos que a roupa está suja, mas não está. São só um modelo de tecido utilizado por eles. Chinela havaiana. Normalmente estão vendendo bijuterias ali. Em cima de um tecido. Então olha como nós vamos aprendendo e também a identificar. Olha um exemplo que eu dei para vocês lá na primeira aula. É comum a gente ir na praia e ver pessoas, meninas, mulheres de biquíni e homens de sunga. Isso é comum na praia. Quem vai na praia usa esse modelo de roupa. Você vai no supermercado, você entra semi-nu, de biquíni, de sunga. Se você entrar num supermercado de sunga na sua cidade, eles vão deixar você entrar? Não, né? Por quê? Nós estamos fora do litoral. Se você sentar na praça da sua cidade com um grupo de amigos e amigas e todo mundo estiver de biquíni e sunga, eles vão autorizar você a ficar naquela praça? Não. Somente se você estiver dentro de um clube ou na praia. E olha o processo cultural como vai acontecendo. Porque isso não é... Mas na praia eu fico... Na praia a gente usa biquíni e sunga. Tá? Aqui dentro da nossa sociedade, não. Tá? Olha como então esse processo cultural acontece. É esse tipo de cultura que nós estamos passando então. Tá? O desaparecimento então de algumas línguas, né? No mundo, a sociedade que vai se perdendo, nós gostamos de dizer que tem algumas línguas chamadas de mortas, né? Que a cultura social, mas a cultura também religiosa, algumas vezes tentam impor, como a própria língua de Jesus Cristo, né? Que acredita ser morta, mas parece ainda que tem 2 cardeais no mundo que conseguem falar, né? Essa língua. Então, assim, a gente não pode chamar de morta ainda, mas já são tidos com esses conceitos. Mas precisamos de entender que essas línguas vão ter também essa influência. Por isso nós hoje buscamos as escolas de inglês. Nós podemos não saber falar em português. Por isso muitas vezes nós tiramos baixas notas na redação do Enem porque escrevemos errado, mas nós fazemos cursinho de inglês. Existem escolas de inglês em todos os municípios brasileiros, em todos os estados brasileiros. E muitos de nós falamos inglês. Por quê? Os Estados Unidos têm uma grande influência sobre nós. Por isso, esses conceitos. Então, se a gente olhar para a tela da imagem agora e observar algumas imagens que estão na parte superior, nós não precisamos nem de ter nomes, porque somente pelos símbolos e cores nós sabemos o que está acontecendo. Eu não posso dizer que esse símbolo nunca vai deixar de ser da Nike, ou que simplesmente eu vou ter um Homem-Aranha que simboliza para mim a Marvel. Por isso o Homem-Aranha de volta ao lar, ó que esplêndido, tá? Então estes são os conceitos de como essa influência tem. Quem de vocês nunca assistiu o Homem-Aranha ou olhou para um lugar e fez o sinalzinho da telha? Nossa, se uma aranha me picasse. Isso é influência da mídia. Olha também como que a mídia consegue, então, nos influenciar. Tá? Se você ver esse símbolo aqui em qualquer lugar do mundo, que é um M amarelo de Max, tá? Você vai falar McDonald's. Tudo bem assim? A tão famosa Coca-Cola. Quem não conhece a Coca-Cola no mundo? Tá? Olha como que essa influência se tem. Tudo bem? Estes são os conceitos, então, da cultura. A cultura popular, né, que é a expressão popular, surgiu desde a Idade Média lá, mas torna-se vigorosa nos nossos tempos, né? Voltamos aí na cultura religiosa, em virtude do papel da cultura dominante da igreja no período feudal, mas na nossa atualidade, a igreja influencia demais, tá? Olha que nós já conversamos sobre a influência da igreja aí na outra aula, tá? Peguem aí, vamos lembrar, só para lembrar,
Qual feriado mesmo? Tenta lembrar um feriado aí na sua cabecinha agora que não é católico. Dentro daqueles que nós já citamos, né? Então olha como que a igreja consegue influenciar também, ou as religiões conseguem ter essa certa influência. Olha os processos culturais como acontecem, tá? Então, dentro do Brasil, o próprio folclore, né? Dentro desses conceitos, cada região, cada espaço geográfico, então, com o seu conceito, né? Então, isso tudo vai fazer parte da nossa cultura, né? E como que essa cultura é transmitida? Pelos meios informais, pelos meios de comunicação. Hoje, o tão famoso WhatsApp ou outros veículos, Instagram, que circulam por aí, né? Que vocês têm acesso a tudo isso e conseguem então ter esse processo cultural sendo ou acontecendo em vocês, né? Muitas vezes vocês podem observar roupas, corte de cabelos, músicas que parte da sociedade está ouvindo. Tudo isso então é ou parte por esse princípio da cultura. Tudo bem assim? Estamos aí, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem, não esqueçam que eu estou no WhatsApp, tá? Sempre perguntem, explorem, tá? E postarei para vocês aí algumas atividades. Abraço, até o próximo encontro. Não se esqueçam de ficar em casa, foca os vestibulares. Até mais.